aqui é a Nádia Nobre e aqui é o podcast Colmeia Connect, um espaço, o hub de conexões de mulheres empreendedoras. Esse mais um episódio do nosso videocast, onde a gente tem como objetivo trazer nossas membras para falar com uma pauta voltada para empreendedorismo feminino, mas acima de tudo a gente inspirar e conectar outras mulheres além daquelas da nossa comunidade. O propósito do Colmeia é que a gente possa apoiar não só nós, como mulheres e membros, como também outras mulheres nas suas vidas e nos seus negócios. Estamos aqui hoje em mais um dia de gravação, em mais um episódio, na verdade, do podcast no Estúdio Rocket, que é um estúdio escolhido e que nos acolhe a cada episódio do podcast do Colmeia, de uma forma tão maravilhosa. Muito obrigada, Estúdio Rocket. E, como sempre, uma convidada para que eu possa estar aqui no papel de aprendiz. Sempre eu estou no papel de facilitadora, mas saiba que eu também fico muito aqui no papel de aprendiz. E hoje estamos com a Vânia Ferreira, uma psicóloga, para a gente falar de um tema que no universo feminino é muito frequente, a gente falar de autocuidado, falar do cuidado das emoções. Isso é o que diferencia bastante a gente. E estamos aqui para falar de cuidar de quem cuida. E quem cuida de quem cuida, temos grandes profissionais para isso, né? Estamos aqui com uma delas, Vânia. Antes de eu abrir espaço de fala para você, eu gosto de ler um pouquinho da bio. Falar um pouquinho quem é a Vânia, que vai estar aqui papeando com a gente, não só de uma forma técnica como pessoa. A Vânia é psicóloga clínica, é formada pela Universidade Católica de Santos, com extensão e aprofundamento no Instituto ABD, que é a Associação Brasileira Das Análise. Das Análises. As frentes de trabalho da Vânia são atendimento clínico para todas as idades, orientação parental, escolar, organizacional, casal, luto, paciente terminal, entre outros mais específicos. Ela faz o atendimento presencial e online. E algo que eu achei muito interessante que ela trouxe, que eu vou trazer aqui, que é 47 anos, mãe de gêmeos, mulher, amiga, madrinha e existindo. Essa é a Vânia. Muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que delícia essa oportunidade existindo. Que é isso, né? Ajudar o pessoal a entender melhor o que é viver, o que é estar aqui, o que precisamos cuidar para, enfim, abarcar todas as tarefas das mulheres, não só empreendedoras, mas enfim, de um modo geral, a mulher que existe, que é mãe, que é do lar, que cuida dos filhos, que cuida dos filhos dos outros. Todas as mulheres são muito importantes aí nesse assunto, porque cuidar de quem cuida, a gente tem uma rede de apoio muito forte também. Então, acho que é cuidar da mulherada. Entraremos de tapete vermelho aqui nessa pauta. E é incrível poder falar abertamente dessa temática. Eu falei aqui um pouquinho na introdução que no ambiente feminino, tanto ele de negócios ou pessoais, a gente fala mais abertamente das nossas questões emocionais. E este é o grande diferencial do empreender para mim, sendo uma mulher, tendo o comando da mulher no empreendedorismo feminino, que a gente levanta essa bandeira, quanto com o homem. Então, eu sempre reforço que o empreender feminino, ele é uma bandeira diferente, porque nós temos muitos papéis que a gente não observa numa figura masculina, tá? Uhum. Nada contra, eu sempre falo, não é sexismo, mas não é sexismo, Uhum. né? Não é feminismo também, mas é só a gente se colocar no lugar, porque eu sou uma mulher empreendedora, mãe, filha, tenho vários papéis, sinto muito do papel de muitas das obrigações, muito dos compromissos, muito das estratégias e do pensar o que fazer, ele parte de mim. Uhum. Embora eu seja uma mulher que continuo casada, né? Não sou uma mulher solo, não sou mãe solo, mas muito das decisões. Então, a gente tira um estigma
de que a mulher tem que ser forte, né, tem até a expressão de a gente tem que falar de um tom diferente, e a gente abrir abertamente esse espaço. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu falo, eu me sinto no divã com a Vânia, para falar sobre isso, do cuidar, qual é o olhar que a gente tem, por que que a gente levanta e a gente tem que cuidar cada vez mais das mulheres. Então, eu sinto, fazendo a introdução número 2, tá parecendo pessoal isso daqui, não tá parecendo um podcast, mas tá parecendo Nádia Comé, mas não deixa de ser, com o seu olhar. E eu quero que você aproveite, agora eu te apresentei, você fale um pouquinho de você, né? Aproveite aqui esse espaço e já engate falando sobre, talvez de uma forma bem mais polêmica, sobre essa sobrecarga da mulher, não só no mundo dos negócios, mas que muitas empreendedoras enfrentam. Bom, aqui o olhar, né, do Colmeia, ele tá sempre muito voltado para as mulheres que estão empreendendo. E aí eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque existem mulheres que, por alguns motivos, também não podem sair para empreender. E elas estão ainda no processo de, né, numa ideia, buscando, às vezes, nas redes sociais, e nós estamos como Colmeia nas redes sociais, uma ideia, alguém que possa pensar uma vontade, um desejo. Então, assim, eu acho que o Colmeia ele apresenta pra gente um leque de possibilidades, né. Uma vez que a gente tenta colocar como membras mulheres em cada segmento. Existem muitos outros modelos, mas a gente tá firme aí nesse propósito. Então isso me alegra muito, muito, de poder falar para todas as mulheres, não só as que já empreendem, mas as que estão por vir. E você sabe, abrindo um leque, que tem isso no nosso manual, no nosso pilar, a gente fala que são para as mulheres empreendedoras, mas também para as mulheres que querem empreender. Então, isso tá lá, né? Dentro daquilo que a gente espera, putz, você também é bem-vinda, porque talvez Vem você venha aprender aqui nesse espaço, é, né? porque muitas mulheres olham e vão falar: "Isso não é para mim", né. E certamente em quantos momentos lá atrás, você olhou e falou: "Isso não é para mim". Eu olhei, pensei ou senti, porque às vezes a gente nem Até hoje eu me pergunto, isso é para mim? Brincadeira, para quê que fui abrir o CNPJ, brincadeira à parte, porque ele vem carregado da sobrecarga. vem. E aí, por que é que temos uma sobrecarga, e aí eu vou dizer feminina, mas depois eu queria abrir um parênteses para o masculino, Ok, tá bom? eu deixo, brincadeira. É sério, mas assim, é impressionante. Por quê? Nádia, nós nascemos, numa sociedade. E eu vou começar então aí, né, comece discursando sobre isso. É muito importante entender a nossa raiz, de onde a gente vem. Quem foi que foi trazendo tudo que temos até aqui? A sociedade ela é vasta, mas nós vivemos muitas mulheres sofreram infinitamente para que nós pudéssemos estar aqui. Então a gente tem que respeitar essa história, né, tudo sobre o patriarcado, temos o matriarcado também, né. E aí o que acontece? O cansaço, né, ele vem, a sensação de falta de cuidado, porque a gente vem muito completo no desejo, mas não vem completo nas concessões. Isso eu tô falando sobre o ser humano. Quando a gente entra na mulher, ela vai carregar um estigma de que, todas aquelas frases muito doloridas para o universo feminino. A gente vive um desejo de mulheres que querem empreender, maternar, estudar, existir, né, da melhor forma. A nossa cultura cobra de que: "Ah, você quer sair para trabalhar? Você que é mulher? Vai trabalhar, mas eu quero ver você dar conta de lado de fora e daqui de dentro". A gente deu, a gente dá. Às vezes, adoece, né, adoece o corpo, adoece a alma, adoece a mente, porque há uma cobrança.
Há uma cobrança nossa pessoal de ser uma boa mãe, ser uma boa empreendedora, ser uma boa especialista, ser uma boa amiga, ser uma boa filha, né. Então sempre no lugar de não deixar nenhuma rebarba, né. E o que que a gente precisa fazer para aparar as arestas? Acho que isso é muito importante. Uma vez que a pessoa vai ampliando o leque de possibilidades, então ela é uma menina, ela é uma adolescente, ela estuda, ela tem uma formação, ela faz um estágio, ela vai para o mercado de trabalho, ela enfrenta alguns desafios, ela namora sim ou não, ela deseja ser mãe sim ou não. Independente das escolhas, todos os lugares têm cobrança. Eu acho que isso é muito importante da gente falar também, né. Porque no consultório, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que são muito machucadas. Porque: "Ah, você não é mãe, então você não pode faltar. Você não é mãe, você não tem o direito". Gente, chega disso, para. Porque às vezes a pessoa não pariu, não adotou, mas ela cuida tão bem de uma empresa, ela cuida tão bem dos seus funcionários, ela cuida tão bem dos seus amigos, da sua rede de apoio. Ela tá maternando de outra forma, não tem uma única forma. E isso a gente precisa aprender, isso é aprendizado, né. O que que a gente aprendeu com tudo isso que eu falo para você sobre sociedade e história, né. Que a gente tem muitas tarefas e a gente quer muito cumprir da melhor forma possível. A partir dessa premissa, a gente vai tentando entender que para cada universo, seja essa mulher solteira, mãe ou não, empreendedora ou não, do lar. Eu atendo mulheres que são do lar, as mulheres que cuidam da casa, da família, e que são diminuídas pela própria família, mesmo recebendo todo o carinho, apoio e amparo. E isso é uma dor, e ninguém valoriza. Então e essas mulheres são muito valorosas, porque foi de lá que tudo começou. A mãe de família, o modelo social, Não só começou, como continuou, né. continuou Existe um estudo sobre isso que se chamam essas pessoas, o do lar, são as pessoas que colaboram economicamente para muito. que outras pessoas cresçam. Então elas fazem parte de uma economia que a gente chama de agregados. Uhum. A importância da economia do agregado que ninguém nota para que outras pessoas possam crescer. É igual o da mãe, que para que o filho é educado, que fala, nossa, o quanto que alguém abriu mão e renunciou para que ele conseguisse ir para a escola, para que ele, né, você teve que acordar cedo para que ele. Então, existe um estudo que se fala, que se chama Economia Donuts, inclusive, sobre a importância dessas pessoas, que são as pessoas que colaboram para o sucesso de outras. E elas não conseguem entender isso, né, agora dando espaço para essas pessoas do lar que você acabou de comentar, que em tese não são empreendedoras, mas São são sim, as empreendedoras natas. da família, do lar, a empreendedora do sucesso de outras, elas são É. quase a mentoras dos, né, ou É maridos, mentoria, enfim, que faz é com um que dom, é, é um dom. é. Né, e eu acho que isso a gente precisa mudar esse olhar, o nosso olhar como mulher também. Porque, por exemplo, para nós empreendermos, você empreender e eu ser uma especialista, nós também temos outras pessoas que cuidam da nossa casa, que cuidam do nosso filho. Escola, eu pago isso. Sim, mas está lá educando, está lá botando limite. Então, assim, é muito importante valorizar o todo. E aí eu falo que tem o social. Aí tem aquela que é a condição nossa de existir, nascemos. Quando a gente fala de cuidar de quem cuida, é muito importante a gente prestar atenção sobre o autocuidado. Depois eu vou entrar melhor nesse tema, mas assim, só para seguir uma linha de raciocínio, o que que acontece? Quando a gente fala de, autocuidado, você preste bem atenção, qualquer pessoa já viu um bebê, né, a gente já nasce disposto a se cuidar. Porque a gente não fala uma só palavra, mas a gente se faz ser ouvido. Então a comunicação ela é muito importante, né. O nenê tem fome, ele grita. O nenê tem uma dor, ele berra. Ele chora diferente. Ele sinaliza. Então é muito importante que o autocuidado, ele tenha a ver com autoconhecimento.
E a gente já tem isso. A gente nasceu com isso. Eu fui bebê, tu foi bebê. Em algum momento a gente entendeu que se eu tô desconfortável, eu abro a boca. Abram a boca. Não fiquem Número calados. 1 dos passos do autocuidado é esse. Você vai Entender, ter que falar. vai ter que É. falar, né. E aí, quais são os tipos de linguagem? Muitas. Existem bebês, por exemplo, que quando estão carentes, eles já entenderam que chorar o pai vai deixar ou a mãe ali um pouquinho, ele sorri. Começa o quê? Dá, ba, ba, cá, 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 cá. É um tipo de cuidado. Aí o adulto olha, ele sorri. Isso é comunicação. Hum. Então, a comunicação ela já existe. Então, por exemplo, para as pessoas tímidas: "Ai, mas eu não sei falar", sabe. De outras formas você sabe. Você escreve? Você desenha? Faz um desenho e entrega, né. Eu tenho muitas crianças, às vezes, no consultório: "Ah, mas eu não sei falar com o papai, ele é bravo". Vamos fazer um desenho? Sua primeira fala com ele vai ser o desenho. Então, é um processo de construção, né. E aí a gente aprende que o bebê pode chorar, ele pode engatinhar, ele pode ser livre, aí a gente entra na escola: "Olha, mas não pode andar toda hora na sala. Olha, olha", e aí começa a recolher essa criança, não é assim? S Você sabe o que você está falando aí, e é Hã. uma fala muito, olha eu, não é nem advogado do diabo aqui, né. Tá. Porque eu tô te ouvindo e eu vivo muito essa carga intensa, eu não vou te falar sobre é muito intenso, Uhum. né. E aí você tá falando, primeiro é o se comunicar, ou seja, verbalize aquilo que é: "Olha, esse autocuidado vai começar por aqui". E às vezes, a Hum, gente no nosso papel, a gente quer ser observada, hum. mas é um ponto bem interessante que você está trazendo, né: "Não, Nádia, você vai ter que comunicar". E eu aprendi muito isso, que eu não vou esperar você imaginar ou ter a bola de cristal, que eu vou ter que Quantas falar. E frustrações. tem hora que a gente não quer nada, a gente só quer que alguém perceba. E é Isso. claro que isso vai trazer frustração, tal, mas esse é um ponto bem interessante. Eu pratico isso, eu falo: "Vou ter que avisar tudo, olha, você vai fazer isso, eu só quero ficar sozinha, e aí você vai relatando. E tem horas que você cansa até de relatar tanto, porque Isso. você cuida tanto de você e da sua comunicação, que até isso se torna cansativo. E aí é verdade, é verdade. E aí, sabe aquela coisa do momento de silêncio? É muito É, importante, a gente tem que se dar. eu adoro isso, Eu eu também, falo assim: "Qual é o seu dia ideal?". Silêncio, café da manhã, quietinha, só eu e eu. eu também falo Esse é o assim: melhor cuidado que você vai ter comigo, que é me deixar em silêncio. É. "Quietinha". Tem É, gente que precisa de outro cuidado, né. isso, É. cada um de um jeito. E aí eu queria deixar também muito claro que não tem certo, não tem errado. Tem necessidade de cada um. Por exemplo, 2 exemplos muito bonitinhos que eu gosto de dar. "Nossa, mas você tá calada?". O meu trabalho é falar o dia inteiro. Às vezes, termina o dia, eu quero ficar caladinha. Às vezes eu vou pra minha casa, eu não ligo o som, eu não ligo o rádio, eu não ligo nada. Eu quero ver aquele barulho da rua, do pneu, da do que tá só existindo ali fora. Porque aqui dentro eu vou organizando pra chegar na minha casa, É, é. né. Super te entendo, porque eu não Não é sou isso? eu sou terapeuta dos negócios, né, como diria um amigo meu: "Olha, você Mas é é isso terapeuta dos mesmo, negócios". é isso. Você ouve tanto que você quer o silêncio. Pra você É, poder inclusive mudar, né, a sua couraça. Eu saí da empreendedora ou da é, especialista, eu vou chegar em casa pra ser mãe. E a gente já sabe qual é a demanda, né. é. Então, eu acho que isso é muito importante, respeitar nosso silêncio e a gente tá falando aqui da gente, mas isso serve para todos. Cada um vai ter sua necessidade. Por exemplo, quem passa o dia inteiro quietinho no computador, quer chegar em casa e quer conversar. Ou quem passa o dia inteiro online, alguém chega em casa, quer conversar. E se essa pessoa que chega é aquela que falou o dia inteiro quer saber? Há a necessidade da comunicação, de que assim, de repente, eu vou tomar um banho, já vem te ouvir, para poder todo mundo seguir numa sintonia, porque senão vai falar que é uma desconjuntura, uma como é que é? Colocar todo mundo na mesma Uma frequência dificuldade de mesmo, né. gênio. Não tem a ver com É, gênio, é. tem a ver com o dia de Colocar cada um, e isso é muito importante. Quando a gente fala de cuidado, até cuidar dessa grande diferença, que às vezes passa despercebido, é importante. Um filho que ficou na escola o dia inteiro, né, às vezes as mães falam: "Mas ele não fala comigo no carro". Meu Deus, esse menino já fez o normal, fez o inglês, fez o judô. Esse menino entra no carro, ele quer aqui ó.
E se tem uma coisa que ele não quer falar da escola, como foi o dia? Não. As mães acham que é isso. Não é. É. É porque tem aquele momento de Eu se faço refazer. isso, mas a minha pergunta o Hum, que foi mais engraçado na escola hoje que eu tô a fim de rir com você? hum. Aí sempre vem alguma Sempre coisa. tem. Ai, graças a Deus. A escola é Ai, uma me conta delícia. uma coisa engraçada, para tirar aquela coisa: "Ai, o fulano fez isso, pegou a borracha do outro", sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Mas, te cortando, mas continuando, né, é interessante que eu botei aqui Hã. na minha cola, né, que a gente tem, não só eu, embora eu não tenha tantas pessoas, quando a gente fala de autocuidado, a gente associa que a gente tem que meditar, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que cuidar do corpo dessa forma, né. E você está trazendo uma visão muito interessante de autocuidado, que é a visão da comunicação e do silêncio, tá. Pelo menos é o que eu estou captando Sim. aqui. E é algo super interessante. Talvez é o que a meditação traz, tá, que é silencie e se conecte com alguma coisa. Que o exercício faz, né, e aí tem gente que fala: "Você tá falando aqui que eu sou sobrecarregada, Uhum. e que eu tenho que meter 40 minutos de esteira, e que meditar esquecendo que o mundo lá fora tá funcionando, como é que consegue isso, né?". E me fala mais dessa visão da carga, do silêncio, que correlação, porque eu fico pensando, eu tô conseguindo assimilar aqui, porque eu adoro isso que você tá falando. Eu falei, me Uhum. identifiquei, é isso mesmo. Talvez eu esteja cansada de ter que comunicar tudo, mas seja a melhor maneira que as pessoas consigam entender que me dá um tempo que eu não tô legal. Uhum. Eu acabei de, né? Vou dar um exemplo Tá. bem prático. Uhum. Eu marquei médico pro meu filho que tava um Hã. exame. E aí, num dia que você tem que bloquear a agenda, né, você sabe bem que você trabalha Sim. com agenda também, e aí lá vai a gente fazer o exame. Chegou lá, falou: "Olha, o seu plano de saúde descredenciou, eh, um esse hospital", e era um hospital grande, não dá para fazer mais exame, é só pronto-socorro. E eu ali assimilando várias coisas junto com o pequeno, né. E aí eu falei: "Meu Deus, eu vou ter que marcar esse exame de novo, o pedido médico, tá datado", sabe, aquele monte de Sim, sim, coisa, um atropelo. um Tá. atropelo. E aí a única coisa que eu queria era ficar quieta processando tudo aquilo, mas eu estava acompanhada do meu pequeno, e ele falou assim: Que a gente vai almoçar hoje?". Que gracinha. E aí eu falei: "Me dá um tempo", porque aquilo me irritou tão infinitamente. Uhum. Eu falei: "Cara, eu tô voltando, tenho perdido, eu bloqueei minha agenda, eu não sei que dia que eu vou conseguir fazer esses e ele tá perguntando. E aí eu sempre imagino que a sobrecarga ela vai para esses mesmos lugares, porque são situações que vão surgindo. Eu falo muito da minha voz, né, mas eu vejo da minha, porque eu tô com outra, eu vejo da outra, eu vejo acontecendo, Aham, né. aham. Se tem uma coisa que eu faço com muita frequência é estar com outras mulheres e o quanto que essa complexidade ela afeta emocional, né. Tô até para Sim. trazer a Vânia aqui pra gente. Não, Vânia, a gente tem que trabalhar juntas agora, Vamos, não vamos. trabalho se não tiver autocuidado. E como é que a gente pode tornar isso prático, além da comunicação? Tipo assim, tornar essa visão, porque vai ter essa intensidade. Vai. E aí eu acho que tem uma coisa muito bonitinha no seu exemplo, eu vou voltar para o todo, eu vou pegar o específico aqui um pouquinho da Nádia. Quando você fala: "Me dá um tempo", tenta imaginar a tua nuvem e a dele. É, eu já falei: A tua é "Coitada". extremamente complexa e a dele? "Ah, não teve exame". Ai, que O que a gente vai delícia! comer? Porque ele tá no princípio do Azul prazer, de novo. ele tá e você tá aqui, ó, tudo os fios, né, enrolados. "Filho, espera aí que eu preciso desenrolar". Desculpe. Eu comunico dessa forma: "Calma que eu preciso organizar a minha cabeça, porque tá muita coisa". Mas ao mesmo tempo eu falo: "Meu Deus", aí vem a culpa de novo, né. Coitado, não tem preocupação nenhuma, só quer saber do almoço, bastava eu responder qualquer coisa. "Pizza", brincadeira. Macarrão.
Então, entender o universo de com quem eu estou, eu acho que é uma grande tarefa. Muito, né? Difícil, difícil, não me olha assim. Mas aí quando você fala: "E na prática, como é que isso vai acontecer?", né. "Ah, esteira, 40 minutos de esteira, então vamos lá". Como eu disse pra você, existe a diferença, às vezes, da necessidade de silêncio, essa necessidade de barulho. Então, assim, quando a gente precisa organizar essa parte de com quem eu vou lidar, esse roteiro que você disse, Vânia, eu tô sobrecarregada, você tá dizendo que eu tenho que fazer esteira, que eu tenho que fazer meditação. Eu falo que também o mundo ele foi se adaptando a nós, né, ainda bem. Então temos saídas importantes e bem determinadas. Óbvio que cada um vai ter um jeito, uma necessidade diferente. Como eu disse, a pessoa que precisa do barulho, é um momento talvez onde ela vá assistir a série, ouvir uma música, aprender um instrumento. A pessoa que precisa do silêncio, às vezes ela precisa do escuro do banho, do barulho da água, cozinhar para só ouvir o barulho da panela. E a gente vai respeitando que cada um tem uma necessidade, a nossa casa já vai funcionar melhor. O nosso escritório vai funcionar melhor, o nosso consultório vai funcionar melhor. Então, todo esse processo tem a ver com organização. A gente vê muito por aí assim: você quer ter paz ou você quer ter razão, né? Dizendo que uma coisa não pode estar junto da outra. Dá para juntar tudo. Porque a paz que você precisa, muitas vezes não é a paz que eu preciso. E por isso que a gente encontra pessoas, por isso que a gente tem conexões, né. Às vezes eu tenho pacientes meus que falam assim: "Nossa, mas você é tão acelerada". Quando precisam um primeiro encontro aquelas primeiras recomendações todas, eu falo que: "Ai meu Deus, eu já peço desculpa, já vou pedindo desculpa", porque é muito conteúdo. Mas assim, e aí depois eu vejo que eu aprendi muito com a mansidão dos meus pacientes, por exemplo. Mansidão é uma palavra maravilhosa, quando a gente tem sobrecarga. Né, porque a gente tem um monte de memes e piadinhas, né, "Onde é que compra paciência? Onde é que você", assim, às vezes é olhando o outro que tem paciência, que faz aquele movimento, né, a gente às vezes tá assim e o outro, que bonito, me chama atenção. E eu fui aprendendo, óbvio que com a idade que eu tenho eu fui aprendendo, mas dá pra aprender desde pequenininho, né. Por exemplo, quando uma criança fala assim: "Ai, que a gente faz agora? Vem que a gente vai comer agora". Calma, calma. A pessoa que tá no almoço já tá perguntando assim: "O que que vai ter de De janta, janta?" isso. E a gente tá terminando uma reunião, o menino quer saber a de amanhã. "Espera aí que ainda falta a da tarde, meu amigo, espera", né, e tá tudo bem. Mas existe, Vânia, um protocolo sobre isso, esse cuidado? Então vamos lá. O autocuidado, ele é o autoconhecimento, em primeira instância. Que foi banalizado esse trem de autoconhecimento também, né? Que a gente tem que falar dele, mas foi banalizado de uma forma que "Ai, ai, faz autoconhecimento, ai, todo mundo", mas no fundo é isso mesmo. Por quê? Se eu não me conheço, eu não sei que eu preciso do silêncio. E aí eu vou catando tudo que tiver pela frente. Aí eu vou falar: "Não, tá bom, eu vou ali com você, eu vou ver o vídeo também, vamos fazer uma série juntos? Vamos ver uma série juntos, vamos fazer ai, não dá tempo. E aí, então assim, você, certamente, nós gostamos de muitas coisas nos agradam, mas nem tudo eu devo. E aí de novo, é o quê? Limite. Eu tenho que botar limite. E aí quer ter paz ou quer ter a paz é botar ordem. Se eu coloco ordem na minha vida, na minha agenda, nas minhas coisas, eu aprendi muito com você naquela palestra sobre governança. Aquilo pra mim, Nádia, E esse é o meu autoconhecimento, né? De que qual é a borda que precisa estar ali para que dê conta disso. é Não isso. significa que não seja, pesado muitas vezes, né? Sim. Mas, por exemplo, quando eu organizo, quando eu cuido, autocuidado, quando eu cuido, né, eu curo, às vezes, a minha história, o meu dia. Eu promovo cura.
A palavra cura vem do cuidado, então eu gosto muito de brincar com essa com essa dupla. Porque a gente fica esperando a cura milagrosa. Eu tô aqui muito em exaustão, me dá 10 dias pra eu ficar sem fazer nada, eu vou melhorar. Não vai, não vai. Você pode parar 10 dias, você pode descansar, o corpo ou a alma. Mas nesse período você vai precisar organizar algumas coisas. Que não precisa ser levantando, andando e fazendo, não é disso que eu tô falando, né. Pode ser também, né, porque quando a gente tá adoecido do corpo, o corpo precisa repouso. Dependendo do adoecimento da mente, eu preciso de repouso. Mas entre um repouso e outro, eu vou precisar me cuidar E organizar. e organizar. O Ou cuidado, reorganizar. reorganizar. É. Não tem problema que: "Ai, deu tudo ruim, eu tô mal, eu passei mal, eu tô desi", não tem problema, tá tudo bem. Você vai parar, eu paro contigo, vamos parar. A gente vai recalcular a rota. Vamos recalcular a rota. Sabe quando o GPS fica ou quando não tem sinal no celular, no telefone, roda. Roda um dia, não tem problema. Um dia, tudo bem. Refez? Vamos começar por onde? Então, Nádia, existem algumas coisas que precisam ser muito, muito, muito cuidadas. O corpo é um deles. Então você fala assim: "Ah, não pode não fazer exercício". É, não pode mesmo. Ai, que piegas, falar que tem que fazer exercício, não sou eu que tô falando, é a Vânia, né. Tá no livro. O exercício ele promove coisas que só ele promove, na nossa mente. E aí entra a psicologia, a psiquiatria, neurologia. Então se a gente começar entendendo o mínimo: "Ah, mas eu tenho que fazer, eu não tenho tempo", tá bom. Quantos programas hoje, graças a Deus, tem faz de 7 minutos, porque daí você vai fazer 20, depois você vai fazer 30 e tá tudo bem. Existem programas de 7 minutos de exercício. Eu tive um paciente que ele era tão resistente, eu falei: "Começa os de 7". Ele faz 1 hora. Com um super quadro de necessidade. Então assim, mas eu não pedi 1 hora de cara, faz um pouquinho. Então vamos começar esse autocuidado, né, da É, empreendedora. respeitar a particularidade também, né. Isso, porque às vezes você vem de um lugar e eu volto de onde a gente veio. É, Que isso não é prioridade, que isso não é importante. É é. sim. Então tira um capítulo da sua série e vai entender o que é cuidar do corpo. Eu falo assim, ao invés de assistir 4 episódios de uma vez grudado um no outro, assiste 3 e pega o tempo de um. Sabe essa barganha? É isso que a gente vai fazendo com o nosso cérebro. É isso que ajuda nós a desacomodar e fazer algumas coisas. Essas coisas que são gigantescas, muitas vezes as pessoas olham e falam: "Não, não, não". E às vezes a gente não consegue ter esse nível de consciência sozinho mesmo, por isso que tem esse cuidar de quem cuida, que é: "Vamos fazer algumas negociações, ou Isso, deixa eu te ajudar a tirar esse band-aid, não dói tanto assim". isso, Ele vai para aumentar esse estado de consciência e de ação, porque isso. não é só de consciência, o cuidar de Uhum, quem cuida, ele te ajuda a dar um estado de ação também, que às vezes é sozinho a isso. gente não consegue. Uhum. E dizer que dói, às vezes sim, mas que pode doer menos se eu te dou a mão, se eu te olho no olho, né. Se eu tô ali no o band-aid foi ótimo, aí você tá no banheiro, você olha aqui: "Ah, tem um olhinho", passa um olhinho, um hidratante, vai É, doer menos. é. Isso é autocuidado. É, eu sempre brinco, né, o médico sabe suturar, mas ele não faz a própria sutura, então, tem um porquê disso. Ele Isso, sabe: "Sim, sim, eu sei tirar o band-aid, mas eu quero ajuda para isso. tirar esse band-aid". É interessante, eu tenho os meus próprios desafios como mulher uma mulher que empreende, né, o meu nível de cobrança e de controle é um deles, porque eu me conheço, eu sei o que me coloca eu sempre falo com a minha, né, terapeuta, Uhum, enfim, ela diz assim: "Sim, eu sei que eu sou assim". Mas por um período agora vai ser assim, depois ele vai aliviar. Então eu tenho essas próprias negociações em que tem períodos que vão ser mais tensos, uhum. e que aí eu preciso de ajuda. Por exemplo, a ajuda de agora é o quem faz liberação, né. Eu falo assim: "Ah, porque tá pesado e eu preciso de um massagista, né". Entendi. Porque eu falo: "Porque agora, até tal período vai estar intenso assim". Eu sei dos meus próprios, então não quero trazer dos Tá. meus próprios, mas hoje você que
tá nessa fala, nessa fala não, nessa escuta muito grande, quais são os maiores desafios emocionais que têm existido para mulheres? Aí eu falo de liderança de negócios, porque é muito do lugar que eu transito, é muito do podcast, mas que você tem ouvido mais ou notado mais? Eu vou dizer pra você que eu acho que o primeiro e mais, desafiador item é a mulher que empreende só por ser mulher. E aqui de novo a gente não tá falando de machismo ou feminismo. Eu atendo mulheres muito potentes e que muitas vezes são engolidas por esse processo, né. Tirando essa parte, fica a necessidade que muitas mulheres empreendedoras precisam se confirmar como técnicas. Nossa, a gente falou isso, né. E as mulheres precisam mostrar que sabem. E isso é muito importante para quem vai nos ouvir e para a gente também. E pra gente sustentar o nosso negócio, muitas vezes a cadeira que a gente ocupa, Você enfim. tem que saber. Então, assim, tem coisas que não tem como uma economista não saber, uma psicóloga não saber, né. Então, assim, isso é muito importante. Então, se em algum momento qualquer situação te calou, numa reunião, num negócio, numa discussão, e te silenciou, olhe para esse lugar e vai lapidar esse lugar. Cuida, autocuidado. Cuida disso da melhor forma possível, põe no colo, abraça. Tem coisa que a gente não quer cuidar, né, a gente fala: "Vai dar certo". Não só me silenciou porque o outro pediu pra eu me calar, mas me silenciou, me incomodou, Me doeu incomodou, a ponto de eu doeu. não querer Isso, continuar. isso. E aí eu preciso olhar. Às vezes você não precisa, óbvio, naquele momento não ficou claro, mas quando você olha pra si, você entende que você precisa cuidar de algumas coisas. Então quando a gente para pra pensar o que foi que me feriu, ou que me calou, ou que me incomodou apenas, nós não temos o hábito de olhar para o incômodo. A gente rapidamente já quer Solucionar. solucionar. Olha, não tenha medo do que te incomodou. E aí quando a gente passa a cuidar daquilo que me incomodou, e aí a gente pode falar de várias formas. A mulher que empreende, o estilo, o lugar, as pessoas com quem, o tipo de negócio, querer salvar tudo, querer fazer tudo para todo mundo. Isso sobrecarrega. Então quando você aprende a delegar, eu ensino muitas pessoas, né, a delegar, a dizer não, a cuidar um pouquinho do seu corpo, do seu íntimo, do seu eu, porque isso tudo tá como uma premissa, o corpo, a mente, a alma. Então, às vezes a pessoa não adoece, eh, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico, mas ela tem uma Esgotamento. taquicardia, um AVC, uma E esse pode ser um sinal, né, que às vezes eu vou trazer aqui vou fazer um depoimento pessoal do meu estado de esgotamento máximo, mas Uhum. e eu percebi que tinha alguns sinais, alguns faróis que já estavam começando a acender, né, Uhum. que nem o filtro da água que acende a luzinha para avisar: "Está na hora de trocar o Aham. filtro". E aí com a gente, nós seres humanos, a gente tem esses sinais que também nos demonstram o esgotamento, que Uhum. talvez a gente falou sobre sobrecarga, né, sobrecarga intensa, mas que falou: "Eu tô esgotada". Tem a questão do sono, do cansaço, do tal, mas quais são os principais sinais? Eu quero que você me responda isso, e eu vou compartilhar algo muito trazer algo pessoal que eu acho que faz parte desse movimento, porque quando a gente fala algo pessoal, talvez o outro se conheça. Eh, eu tive o meu esgotamento máximo foi quando eu realmente fui procurar ajuda, foi no meu esgotamento máximo, que veio o sinal físico Hum. de
que veio um ataque cardíaco, você falou, se alguém me chamasse naquele momento e falasse: quer ir no pronto-socorro?", eu ia. Tá. Mas eu tinha plena consciência que não era físico, tá. Só falei: "Eu nunca tive isso, mas eu acho que eu tô tendo uma crise de alguma coisa". Nem sabia o nome, S nem não quero s falar o nome. Nem sabia se era ansiedade ou se tem outro nome que a pessoa fala, tem crise de ansiedade, crise do pânico, tem várias coisas. Eu não sabia, mas Sim, eu falei: "Eu tá, tô numa crise". tá. E é físico, né. E a Ok, percebi, primeiro eu falei: "Não sei se é aleatório", porque tinha uma tensão, teve uma situação de tensão, e aí a partir daquele momento descapou um fio e foram tendo vários pequenos episódios, e aí eu fui procurar ajuda, enfim. Mas a partir do momento Por que que eu estou trazendo o momento final do ápice? Em que eu comecei um tratamento, né, fui pro psiquiatra mesmo, falou: Você precisa de uma estratégia diferente do que só terapia. Agora estamos nesse momento", tal. E que eu comecei a perceber, me tratei, comecei a observar que os sintomas masters tinha passado, mas não só os masters, Hum, aqueles pequenos que eu achava que fazia parte de mim. Vou dar um exemplo. Ficar muito ansiosa sempre antes de qualquer podcast. hum. Já estava em mim, eu já estava Você já gritando estava na aquilo e eu contenção. falava: Uhum. "Nossa, toda vez que tem me dá uma dor de barriga". Já existia algo me sinalizando, em que eu só notei quando eu fui na causa raiz. Ok. Já existia um desconforto, já existia um silêncio. E aí eu tô dividindo isso para trazer esses outros sinais que a Uhum, gente às vezes ignora, por gente achar que é só cansaço, uhum. e que eu falei: "Gente, tiveram outras coisas que já estavam acontecendo, eu até brinco, eu já estava em crise há muito tempo, e eu não Nádia, é sabia". processo. E aí talvez seja ninguém não vai perceber É. os sinaizinhos, ninguém vai se ligar desses pequenos faróis. "Ai, que luzinhas bonitinhas que estão acendendo enquanto eu estou nesse caminho empreendedor. Ai, que Uhum. bonitinho, acendeu uma luzinha aqui, né". A luzinha do cansaço, enfim. Eu sei que não tem receita de bolo, Não tem. mas sempre vai ter, por exemplo, a palpitação foi algo que eu ouvi. Uma crise, você vai ter algo que se confunde com algo cardíaco. Você vai achar que você está Sim. tendo um ataque cardíaco, porque acelera tanto que você fala, você fica sem ar. E aí aquilo me ligou porque alguém já tinha me falado, olha, eu tive, e aí você fica sem ar, você percebe. Relatei meu caso. Talvez você fale, é isso mesmo, Nádia. Você já deu a resposta. Algo já vai sinalizando. E às vezes a crise realmente que vai trazer à tona, que vai, como diria, transbordar Sim. algo que já estava cheio. É isso também. E aí eu queria pontuar, muito boa a sua partilha, né, obrigada. E assim, olha, é verdade que o corpo vem sinalizando, a mente vem sinalizando, a alma vem sinalizando. O cansaço existe, sono para mais, sono para menos também é um termômetro, a palpitação, a língua amortecida, a dor de estômago, o olho tremendo, e rói a unha, e rói tudo, come os dedos. E como pra mais, bebo pra mais, fumo pra mais, brigo, grito pra mais. São sinais. Essa não sou eu. Alguma coisa tá diferente em mim. Mas eu também concordo que às vezes tá tão, dentro da rotina que a gente não para. E aí o corpo vai te parar. Existem pessoas que ficam ainda que com a palpitação, Nádia, muito tempo até ir buscar ajuda. Tá. E aí quando você falou assim: "Eu fui para um psiquiatra mesmo". Não, foi um preconceito Calma, meu. calma, posso falar desse aqui? Pode. Posso falar desse aqui? Eu atravesso, olha, muitas pontes com muitas famílias e com muitos pacientes, até amigos, tá. "Não, não, não, não vou no psiquiatra ainda, eu vou no neurologista". Gente, vamos 2025, deixa eu te ajudar. O psiquiatra, ele é o médico clínico geral
que ele faz uma especialização em tudo o que vai cuidar disso que estamos falando. Exaustão, ansiedades, depressões. Ah, mas o neurologista sabe olhar? Sabe. E às vezes o neurologista fala: "Vânia, você me mandou aqui uma pessoa", eu falei assim: "Então, é porque foi o primeiro estágio que ela conseguiu ir. Aí tu me ajuda ela a ir pra onde ela precisa?". Porque às vezes a pessoa tem tanto preconceito que ela não quer ir ao psiquiatra, ela quer ir ao neurologista, que vai cuidar da cabeça, do cérebro. Então, às vezes e aí a gente tem que respeitar, e eu respeito. E aí o colega liga e fala: "Isso aqui não é meu, né? Essa parte aqui não é minha". Por quê? Tudo é dividido e organizado, bagunçado. Vamos botar um crachatinho escondidinho lá no neurologista de psiquiatra, ver se alguém consegue. Eh, Então, é difícil. não, e é difícil pelo histórico mesmo, né, dando nome aos bois, a gente vem de uma história que existe memes sobre o Rivotril, Muitos, exemplo, em que eram muitos, que realmente davam um estado de como é que a gente muitos. sempre fala? Um efeito colateral muito intenso. E aí tem de desmistificar isso. Para mim, hoje é um dos pontos do autocuidado, Sim, é a per mente. perder o medo do médico. Hã. Perca o medo. Você sabe que tem muitos pacientes meus, eu acho que isso é muito bonitinho de eu partilhar, que tem tanto medo e vai e relata para o psiquiatra o medo. "Eu tô aqui, mas eu tô com muito medo". O psiquiatra ele fala: "Então nem vou te medicar, vamos só conversar no primeiro dia? Não vou te medicar ainda. Vou te falar, vou te explicar, sente, sabe, vai pra casa, descansa, volta no retorno. Que pode ser daqui 3 dias, 5, uma semana, o que você aguentar". Porque até nós ficamos nesse trabalho de tentar acolher aquilo. Você sabe que é uma pergunta frequente minha, Hã, depois que eu entendi que existia esse olhar do autocuidado que as pessoas acham que é muito mais doença do que autocuidado, tá. em que eu comecei a introduzir isso nas minhas perguntas de consultoria mesmo. Você faz algum tipo de tratamento? Você faz terapia? Vai no psiquiatra? E quando alguém fala assim, aquilo me dá uma tranquilidade tão grande, eu falo: "Esse processo vai ser bom demais", Porque ele já está porque se ele tem cuidando. cuidado com Isso, ele se é isso. cuida. E aí você vai falar: "Vânia, mas eu só fui no auge". É. Tá, E para as minhas amigas agora, todas elas, eu falei assim: "Olha, aí a gente ao invés de chamar, vamos fazer um chá da tarde, eu vou chamar um psiquiatra para fazer brincadeira". Gostei dessa ideia, Vânia, vou dar de presente para minhas amigas. Eu já fui falar num grupo da tarde para Acho que mulheres, é, eu vamos lá, todo adoro, mundo, a gente vai ter o adoro, coletivo e vai ter a salinha que adoro. todo mundo vai ter a sua conversa Pode me privada. chamar. Gostei disso, eu acho que vai ter isso. E aí então assim, ó, voltando aqui para o psiquiatra, para o neurologista, cada um tem a sua cadeira, com muito respeito. Hum. A gente precisa perder o medo, com muito respeito, mas tem alguma coisa que a gente possa começar a fazer em casa? Muitas, muitas coisas. Eu vou reduzir tela, eu vou tomar meu banho, eu vou tomar meu chá, meu café descafeinado, ou meu leitinho, o que eu posso tomar, minha aguinha. Eu vou preparar um momento meu para ler. "Ai, não suporto ler". Pode ser pensar? Já tá valendo, né. No que você já ouviu, no que você já viu, porque a hora que você para, você se cuida, você ouve seu corpo, seu coração tá batendo. Você Quando você elimina as tarefas, eu E ia te perguntar sobre cobrança das multitarefas e você está uhum, falando que o tratamento, na verdade você já está me dando, tá. que é vamos eliminar as tarefas. Você tem que eliminar. Também não é ignorar tudo. O tirar a tela é excesso de informação. Sim. O silenciar, elimine porque agora não tem tarefa, Uhum, ok? uhum. A gente fica até meio perdido, né? É. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho um combinado com as crianças que eu falo assim: "Olha, se todo mundo trabalhar por 1 hora nessa casa, recolhe roupa, tarará, cuida do cachorro, não lava a louça, tarará, guarda aquele sapato no lugar, tá, corre". Vai sobrar tempo de qualidade pra gente fazer uma coisa muito legal. E isso acontece. Quando eu falo isso pra algumas famílias, eles me chamam de maluca. Por exemplo, pega os potes de sorvete, bota todos os celulares ali na hora da janta e ninguém vai pegar o celular. Você tá louca, eu não consigo fazer isso com meu filho. "Ah, mas vamos fazer um dia", fala que fui eu. Deixa ele vir brigar comigo e não contigo.
porque aí eu aqui aguento a bronca É. e eu aqui consigo explicar o porquê sim, porquê não. É uma dificuldade nossa também. Então o autocuidado, ele não é só ir ao médico tomar um remédio ou ir fazer a terapia começa todo dia na nossa casa. Então eu não consigo fazer esteira 40 minutos. Tá bom, certamente você tem acesso a em algum momento a um computador, pega no Google o exercício de 7 minutos, começa pelos 7 minutos. Para, "Ah, não gosto de ler, ah, não, 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 não lê, não, não, pelo amor", tá, então não lê, não lê, mas pensa em tudo que tu já viu desde que tu nasceu até aqui, escolhe um tema, fecha o olho, pensa, se olha, escolha. "Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que estudar". "Ah, não tenho foco", não tem problema. Até você achar um neuropsicólogo, um neurologista, né? Vamos fazer assim? Existem estudos que dizem que a cada 20 minutos, meia hora, você estuda, lê, levanta, espreguiça, toma uma água, faz um pipizinho, volta, restaura É a a tua técnica é o atenção. pomodoro esse daí? Não, né, tem os Entende? pomo E tá tudo bem. é a gente não entrar no piloto automático. E Eu não ter acho que é preconceito. isso. E olha, eu vou te falar, você fica falando, eu falo assim: "O que mais será que eu preciso fazer?" Porque eu já fico muito nesse movimento Uhum, de organizar para entender realmente de forma consciente, a gente fala muito de consciência, né, mas cada vez mais é mais desafiador a gente tornar as pessoas conscientes. A tela traz isso, né, as distrações, que é não só estado presente, que a gente fala da meditação, mas faz as coisas com consciência. Você vai ter que parar e vai ter um momento. Eu brinco do autocuidado, mas eu tenho, tá? É 1 hora de academia todo dia, parece que eu tô fugindo, né? hum. Mas já entendi que isso é necessário. Tem um movimento, meu movimento de que não é meditação, mas é oração, que eu falo, é o meu Ótimo, momento de silêncio. Mas a gente sempre fala, o que mais para que eu tenha a sensação de elimine essa sensação de multitarefa. Eu te falo muito através da minha pergunta, porque eu sei que é muito de outras, né. tá, Por isso que eu te falei que é o meu divã. ok. E talvez não seja uma dica mesmo: "Nádia, tem esse ponto de vista", porque eu tenho um hábito, por exemplo, Vânia, de ser muito pragmática, até mesmo em assuntos emocionais. "Ah, eu tô sentindo isso, o que que será que é? Hum, Ah, eu acho que é porque isso", e tá, aí vai até isso é cansativo. Né, eu sempre falo: "Putz, eu penso demais". O meu pensar demais é exaustivo demais. E aí meu lugar de descanso é o lugar que não me leva a pensar. perfeito, Por exemplo, um filme de que eu tenho que descobrir quem é perfeito. o assassino, esquece que eu não quero pensar, é óbvio, eu quero saber do início ao fim tudo que é óbvio. Não me faça pensar do início ao fim. É um estado de relaxamento para mim, que é entrar no óbvio de um Uhum, filme, né, tá, que não me faça pensar. E aí eu trago essas questões, porque sempre o que mais que a gente pode se sentir, já cheguei até a me perguntar, hum, nesse estado de esgotamento e de sobrecarga que algumas pessoas vivem, que eu imagino que é pelo excesso de informações e de provocações, porque nós somos provocadas como empreendedoras o tempo inteiro a pensar no próximo nível, como a gente vai faturar mais, ou como a gente vai escalar. E eu uhum, falo assim, gente, o excesso de ambição hum, está tornando as pessoas sobrecarregadas, ou excesso de referências, uhum, ou excesso de inspirações, ou o exemplo do outro que ela acha que pode se encaixar, não é? Colocou uma roupinha, né? Tem até aquele memezinho da o gominho de laranja em um dente de alho. Você já viu? Nem todo lugar que te encaixa é seu. sim, E eu acredito a esses excessos, que eu nomeei vários, excesso de uhum, referências, excesso de uhum, ambições, esse monte de tarefas que nós temos que assumir e que dá essa sensação, não só a sensação, a sobrecarga de fato. sim, porque você tem que pensar por você, pela sua empresa, pelo dinheiro que vai vir ou que vai faltar, pelos filhos, se vai ter a banana lá na fruteira para o dia de amanhã, o lanchinho, se vai ter o pão, não é assim que a gente pensa? Né, e a reunião que eu tenho daqui a pouco, será que a pauta tá em ordem? São muitas tarefas, e isso eu não tô aqui para questionar, mas dá pra gente organizar. Então assim ó, a ordem, coloque ordem. Como começará o meu dia? O que eu preciso fazer para ele render?
O que eu dou conta, O que né? eu dou conta e outra, vamos lá? O que dá para eu delegar? Que difícil para quem é ansioso delegar. Para quem quer dominar tudo, ter o comando, delegar. Para quem acha que só eu sei fazer uma coisa. Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, não ter medo, Nádia, de ensinar alguma coisa a alguém, não tenha medo. Tem mercado para todo mundo. Tem algumas coisas, por exemplo, que no meu consultório, que eu tenho feito menos, mas para quem tem feito mais, eu tenho ensinado. E algumas pessoas falam assim: "Mas você vai ensinar de graça?" Eu falo: "Sim, eu aprendi de graça, eu vou dar de graça também." "Ah, mas você podia." Nádia, eu não tenho nem tempo para pensar que eu podia dar mentoria, nesse momento da minha vida, que é o que você falou, entendeu? Não, Não não, não, encaixa, não não cabe. encaixa, não cabe, então Não eu vou cabe. dar. Olha, para você atender os pequenininhos, é assim, 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 assado, vai lá, vai dar certo. Você já tá pronto, está formado. Eu acho que quando a gente consegue delegar e a gente abraça o outro, na completude dele, porque as pessoas têm limites, têm qualidades, têm defeitos, eu tenho, você tem. Mas se a gente der crédito, gente, todo mundo quer ter crédito num cartão de crédito. E na vida? Você tá dando crédito na vida? Pra alguém? Pra um sentimento? Pra uma atitude? Você faz um elogio? Você agradece quem te trouxe a água? Você agradece o seu amigo que ensinou que a crase é assim, a crase é daquele jeito? Faça isso. Isso é cuidar de quem pode cuidar de você. Então, isso é além. Porque senão fica uma coisa muito aparentemente egoísta, sabe? Ai, vou cuidar de mim, da minha massagem, do meu remédio, da minha comida e do meu exercício. Vocês que se lasquem aí. Não é isso, não. Quando a gente partilha, são essas pessoas que também vão ajudar a cuidar da É gente. isso. Nádia, eu aprendo. Aprendi muito com o meu médico, muito com a minha nutricionista, muito com o meu personal, muito com a moça que cuida do meu corpo, o que faz minha acupuntura, o meu terapeuta, meus filhos, meu ex-marido, meus irmãos, meu legado, meus afilhados, meus amigos, colmeia. Faz a lista. Faz a lista. A clínica de Santana, a clínica de Genópolis. Cada um no seu modelo. Mas isso é o tempo todo. Nós no mundo. Então, quando eu falo existindo, que você brincou no começo, é isso. Porque nós existimos em todos esses lugares. Todos esses lugares. Você teve a sua característica, né, de ter ataque cardíaco. Eu já tive ansiedades. Minha língua amortecia, porque eu não falava o que eu queria falar. E aquilo me dava palpitação. Eu sou uma ansiosa também. Organizada hoje. Eu também sou ansiosa organizada, eu Eu gostei adoro dessa. Agora vai estar ser. lá na minha. O que Sabe que por você? quê? Eu sou ansiosa organizada. Nádia, nós ensinamos as pessoas e nós mostramos É, que não precisa é, ter é, medo. é. Não precisa ter medo. E o ensinar o outro, que talvez, vou te falar, esse do episódio de hoje, desse podcast, Uhum, seja isso. Eu também quero te ensinar a se olhar, a se cuidar, uhum, a mergulhar, porque o podcast de hoje, ele é um mergulho, que tem gente que não sabe nadar. E só nada no raso. Nada contra atividade física, porque falamos aqui que é necessário e precisa. muito. Atividade física é o primeiro passo e ainda é nadar no raso. Claro. Ele vai te demandar um esforço, mas ele não te convida a mergulhar. Uhum. Você vai conhecer os músculos e as dores que você tem, né? Sim, sim. Provavelmente, mas
Não a mergulhar de como você é. Eu sempre brinco do controle, porque todo mundo fala, Nádia, você tem a tendência ao perfeccionismo. Esses dias eu aprendi que eu falo, não tenho para mim, eu não preciso ser bem feito. Mas todo mundo que tem controle, de certa forma, o controle é um perfeccionismo. É. E eu falei, aprendi uma coisa nova, né? Eu posso Mas só você mergulhando. pode ficar do lado, você não precisa ficar agarrado. É. Você fica do E lado. aqui o convite é a mergulhar mesmo. Não Uhum. só do cuidar da dor, da massagem, né? Tô cuidando de mim. É do cuidar do outro. E hoje, quando a gente às vezes vem aqui, ou machucado, ou não tão bem, ou na minha crise, ou na sua, ou na minha taquicardia e na sua dormência, e fala assim: vamos nos cuidar também, o quanto que a gente dá mais esse passo. Uhum. Quando eu dou mais um sim, você falou, dizer não é um dos passos muito interessantes para é um dos remédios muito interessantes para sobrecarga, Sim, né? É, que às vezes a gente diz muito sims, e às vezes eu falo, eu disse sim porque não é só sobre mim, sim, é equilíbrio, é porque só sobre sim o é outro. péssimo e só não também é Ótimo, péssimo. você trouxe a palavra Amém. que eu queria falar. Ai, que maravilhoso, que conexão. Que é o tempo inteiro eu me faço essa pergunta. E Hum, talvez alguém não se faça desse jeito porque não entende que a palavra equilíbrio é o que ela quer responder, uhum. que é como é equilibrar a sustentação do seu negócio, não só crescimento, às vezes é sobrevivência mesmo, tá? Sim, sim, Às vezes a sobrecarga não salvar. vem só do crescimento, porque quando vem do crescimento ainda você está vendo um resultado muito positivo, e na grande maioria das vezes é sofrimento, Sim. mas às vezes é sobrevivência, Uhum. tá? E ter que recarregar as energias dentro desse estado que você nem imagina de equilíbrio. Como fazer a gente neutralizar, aprender a neutralizar? Tem gente que não sabe mergulhar, Vânia, né? E Tem você gente que não sabe, tá sabe tudo bem. mergulhar. A primeira lição do mergulho é a respiração, tá bom? Então assim, olha, a primeira coisa, calma na alma, tá? Calma. Você mesma, Nádia, já falou em vários momentos pra gente, né, no Colmeia, que a calma é importante. Para, distancia. Olha, a distância, eh, do problema, a distância da emoção, muitas vezes ela é necessária. Quando eu atendo uma pessoa que ela é muito assoberbada sobre isso, "Mas eu vou falir, ou deu tudo errado", eu falo: "A gente precisa fazer aqui um escudo protetor. Só vai ficar o teu olhinho pra fora, que eu quero que você só olhe", né. Eu falo a visão de helicóptero distanciada, aqui de cima, de drone que tá na moda, Sai de da ilha. drone. É. Sai um pouquinho, né. Por exemplo, na hora de uma discussão, saiam, vai tomar um ar, concatena as ideias, recalcule a rota e volte para se posicionar. Não é uma saída de "sou covarde", é uma saída de respiro, do que é mesmo que eu preciso colocar na linha de frente. Então quando eu fico aqui protegido, eu protejo o meu coração, a minha alma, a minha boca, respiro e olho. Se eu olho, eu identifico algumas coisas. Às vezes a gente tá tão conturbado que eu não consigo ver nada, fecha o olho. Ouça. Nós temos vários sentidos. Essa é a primeira coisa. A partir daí, você organiza o que precisa existir. Eu vou dizer pra você que existe um mínimo padrão de saúde: dormir, acordar, alimentar-se, hidratar-se, movimentar-se, independente da sua tarefa do dia. Seja você criança, jovem, adulto, idoso, esse é o mínimo. Dormir, acordar, se alimentar e se hidratar, isso é o mínimo. Tem gente que não tá fazendo o E se mínimo. exercitar, não faz o mínimo. Então quando eu pego às vezes um estagiário eu falo: "Espera aí, que hora que você tá dormindo? Que horas que você tá tomando o seu lanche?". Então é o mínimo, e tudo isso volta na mesma lá no comecinho, a conversa.
eu abro um campo de conversa para entender. E aí assim: "Ai, Vânia, mas aí você não tá falando para mim que sou empreendedora que preciso salvar o meu negócio". Tô sim, porque se você salva o seu estagiário, você salva o seu negócio. Porque ele vai fazer aquilo que te ajuda a descansar, que te ajuda a poder olhar para o outro lado e ver o que está faltando. Ajuda sim. Então assim, esses pequenos cuidados vão roteando o meu cansaço e o meu não cansaço. Então assim, o cansaço muitas vezes ele não vai embora, porque eu me envolvo em várias coisas. Quando eu empreendo aqui, às vezes eu empreendo ali, eu faço um podcast, eu sou mãe, eu tenho que ir ali, eu tenho que acolá, eu tenho que marcar uma reunião, eu tenho que dar uma devolutiva, eu tenho que analisar um documento. Para um pouco. E aí eu vou falar uma coisa assim, ó, depois do dormir, acordar, se hidratar, se alimentar e se exercitar, você precisa se organizar. Sem uma agenda não tem como organizar. Adorei, adorei. Então vamos pegar pelo básico, combinado? Então é assim, ó, dormiu, acordou, "Ah, não tô dormindo, vamos olhar". Nádia, nem tudo também é psicológico, tá bom? E eu sou a psicóloga. Às vezes é uma falta de vitamina, às vezes é um lar, adoecedor, uma relação tóxica, falta dinheiro pra pagar uma coisa, aquela pessoa tá perturbada. Ela pegou dinheiro a mais, não tem como pagar, tá perturbada, tá acuada, tá com medo, tá sendo ameaçada. Tem 1000 possibilidades aqui. Poderia falar um monte, mas assim, resumindo, tem BO, tem problema. O que eu preciso fazer pra resolver? Então vamos começar com essa premissa. O básico, tá? Dormir, acordar, hidratar, comer, exercitar, agenda. Após isso é o autocuidado número 1, que é o autoconhecimento. Monta uma agenda, não tem agenda, papai, serve papel, qualquer papel, anota. O que eu tenho que fazer e o que ainda tá faltando. A agenda é É poderosa isso, demais. é Eu isso. falo isso dentro dos meus processos. Eu trabalho basicamente com planejamento profissional, né? Isso salva. Existem encontros, parece até encontro, uau, que foi a hora que a gente parou para ver a agenda. Me fala aí, vamos organizar. Como é que Uhum, você vai atender? Quantas horas por dia? Quanto é que você vai gerar receita a partir dessa sua agenda? Porque também veja possibilidades uhum, através da agenda. Então, a agenda não é só para uma questão emocional, ela traz essa sensação de que, nossa, é possível, ou eu uhum. tenho tempo, ou De eu vou com quem eu conseguir vou fazer, falar? com quem que eu vou Com quem? falar, como é que eu vou achar, quando é que eu vou entrar dentro desse, eu tenho, vou iniciar esse tratamento, tem muito disso na agenda. Eu Tem. tenho muito disso, eu brinco que eu não tenho tempo de ficar doente, né? Eu sempre brinco. Eu falo, não dá tempo. Uhum. Então eu tenho que tomar a própolis, fico brincando, eu tenho que me munir, estar muito bem, cuidar muito bem da minha imunidade para que o máximo possível, Super concordo, mas olha a minha voz. né? Né? A gente Toma fica às vezes sem fica querer. e às vezes É. fica, tal, Aham. tem coisas que fogem. Para que a gente entre dentro dessa ordem. Eu acho que essa foi a palavra mais a magma, né, do nosso podcast hoje, que é falar de ordem. E cada um tem a sua ordem, muito provavelmente, né, o que é a ordem para mim não necessariamente é ordem para você, Exatamente. mas colocar em ordem, porque às vezes a gente tá tumultuado, ninguém tá me ajudando, ninguém me salva, a boia tá ali do lado, e porque a gente não entendeu como é que a gente, não só como é que a gente, não é nem o como, né? Ah, como eu vou organizar? Primeiro você precisa organizar Uhum. todo este embaraço É. que tá aí. Alguma coisa, eu tenho mais, talvez, não sei se você concorda, eu tenho uma premissa comigo, né? Tem horas que a sobrecarga é tanta que algum pratinho vai ter que cair. Sim. Que eu falo, você vai ter que fazer uma escolha, né? Isso. Chega final do ano, eu tenho, por exemplo, no momento atual, eu tô com algumas decisões a serem tomadas que eu precisei. Eu falei, putz, eu vou deixar de fazer algumas coisas e depois eu sinto como ela entra de novo. E às vezes são questões, dá exemplo, o futebol do filho, eu falo, não vai entrar agora porque eu preciso tomar essa decisão e Uhum. depois você sai para que você não sinta essa sobrecarga, de projeto. Tem projetos também, não vou aceitar esse projeto. Sim. Porque agora, não só para questões pessoais, então, este ano eu falei, eu vou
os alguns pratinhos vão cair. Momento do sim, o momento do não. Exato. E que é a minha ordem para que depois eu entenda como é que encaixa. Esse é um processo muito isso não significa que não deixa de ser cansativo, Sim. não deixa de ser pesado, não deixa de ter uma série de tarefas que surgem, não só as do atuais, mas aquelas que sempre surgem. Que eu sempre falo, o meu grande defeito é meu excesso de responsabilidade, porque isso faz com que realmente eu tenha uma responsabilidade da entrega muito grande e faz com que, putz, eu tenho que entregar. Tem gente que Uhum. tranquilamente Abre mão. abre mão, abre mão, né? Não sei qual é a vida, não sei qual é a confiança, mas para mim não Ai, funciona mas para vamos muito. tirar a palavra defeito, é uma questão. Eu, Ser responsável é uma ótimo. questão. Eu tenho uma questão muito, e Isso. ela é, eu falo, cara, o excesso de responsabilidade é incrível, porque eu tenho responsabilidade com as pessoas, eu tenho responsabilidade com os compromissos, porque eu tô dentro, se tivesse um arquétipo, talvez o de cuidador que se encaixaria muito bem para mim, né? Uhum. Embora eu não trabalhe muito com isso, ainda porque o cuidador, ele tem esse grande, ele tem que cuidar. O cuidar demanda responsabilidade. E eu já tô aqui, né, falando tanta coisa, a gente já até estourou nosso tempo aqui, vai ser um pouquinho maior esse nosso episódio, né, Tá. porque tô percebendo que a gente estourou o tempo, mas que parece que a gente ainda não acabou, né. Não, não acabou. Mas, como a gente tem que acabar este episódio, Tá bom. Vamos lá. este episódio tem várias questões que são óbvias, né, do como que a gente precisa realmente de uma rede de apoio, e tem gente que não tem, Sim, tá. Tem gente que claramente eu não sei, tem, eu vejo. né. E, putz, só que a gente precisa, mas tem gente que não tem. Eu penso nessas, eu falo: "Tem gente que não tem, Não tem. e que tem gente que tá ferrado", e você olha: "Como é que eu posso ajudar?" E aí vem a questão do cuidador. Como é que ela pode se ajudar? Por isso que eu sempre falo: como é que ela pode se enxergar? Como é que ela pode reconhecer um sintoma? Como é que ela pode fazer isso de uma forma prática? Como é que ela pode fazer isso através de outros processos? E aí, dentro da sua casinha, como é que dentro de estafa, de sobrecarga, de ajuda, de equilíbrio, de entender tudo isso, a psicoterapia pode ajudar, mas no meu papel eu deveria ser imprescindível no papel dessas mulheres. Era como se fosse nossa sócia. Olha, eu tenho uma sócia, quem é a minha psicoterapeuta? Fale mais dentro da sua casinha, naquele, talvez chamando as pessoas se cuidem, né? Ou procurem esse tipo de Uhum. tratamento, talvez seja através da comunicação, sem querer dar resposta, porque eu já fico pensando, né? Toda É. vez que eu verbalizo e eu falo da minha vulnerabilidade, eu me olho, eu Uhum. mergulho, né? O que que você poderia falar para quem está assistindo aqui a gente, que está dentro desse nosso papo freudiano aqui, né, de existência, de ser humano, eh, de como é que ela pode gerenciar as emoções dela através de uma psicoterapia, aprender a gerenciar, talvez seja essa a própria Isso. resposta, e como é que a gente pode incentivar outras mulheres dentro da própria comunidade, né? Eu tenho isso como pilar dentro do Colmeia, Uhum. que nós somos uma comunidade que cuida, tá? E aqui é um espaço de rede de apoio, a Sim. gente vai estudar. Então, quando eu vejo alguém entre nos encontros, não só através, já me falo, é isso. A gente está nesse lugar de cuidar. Mas como é que você, como profissional, pode ajudar essas mulheres a ter mais esse estado de consciência? Falo mulher porque eu vou falar mulher sim, apesar de você falar, não é só mulher, Nádia, mas eu sou defensora das mulheres. E aí abro um espaço para você, para a gente ir finalizando aqui. Tá. Quando eu falei pra você que não é só mulher, eu quero falar de que às vezes acontece, Nádia, da mulher adoecer. A mulher da relação familiar, a mulher da relação empresarial. E às vezes fica um homem no lugar. Numa família fica um pai. Eu atendo vários homens que as mulheres adoeceram por estafa e estão fora do circuito, porque estão se cuidando para voltar. E esses homens verbalizam para mim o quanto é difícil ser a mulher da casa. Era sobre isso que eu queria falar aquele momento, tá? O pai que tem que assumir o ir e vir, o comprar a banana, a lancheira,
futebol, a natação, e trabalhar e existir, fazer tudo, eles verbalizam: "Meu Deus, eu não sabia que era assim, por isso que ela ficou daquele jeito". Era disso que eu queria falar sobre os homens, porque existem hoje as mulheres tentando tanto dar conta, que algumas têm ficado severamente adoecida a ponto de sair do circuito, tá. Então assim, não fiquem nesse lugar, Exato, cuidado acuadas. para não É. sair do Não circuito. saiam do circuito como? Voltem, voltem para si, peçam ajuda, diga que está difícil, verbalizem. Existem, e vou falar aqui para quem é colmeia e para quem é não colmeia, porque assim, existem muitos trabalhos terapêuticos, existem pessoas maravilhosas, existem trabalhos, de doação de trabalho, é muito importante cuidar do corpo, da mente e da alma. E aí, às vezes, a pessoa olha pra mim e fala: "Ai, mas eu já tô tão sobrecarregada". Às vezes, um trabalho simples, voluntário, uma conversa com alguém de algum grupo de apoio. Existe o CVV quando você tá num desespero, existem mulheres que entram no desespero, quando falta comida, quando falta o salário do funcionário, entram num desespero, pensam em tirar a própria vida. Então existe, a gente tá falando aqui da coisa amena, Nádia. Mas existe o que tá lá em cima e o que tá embaixo, né. Então assim, mesmo que o assunto, né, não fique só no equilíbrio, quando a pessoa já saiu de toda essa Transbordou, possibilidade, né. transbordou, existe apoio, existe rede de apoio, existe o CVV que você liga, é 24 horas. Existem clínicas de faculdades, que dão atendimentos gratuitos. Existe toda uma série de ONGs que acolhem as pessoas das comunidades, eu acho que isso é maravilhoso, eu faço parte de algumas, e eu sou muito feliz de ensinar mulheres a terem algumas tarefas, jovens a procurar emprego e tudo isso. Isso é muito legal. Então existe essa forma. O meu trabalho é da psicoterapia clínica, mas eu atuo em grupos, onde me chamar para falar e explicar eu vou, o que eu puder ajudar eu estou à disposição, porque esse é um tempero que eu tenho. Eu gosto de ajudar as pessoas, né. E para isso a gente precisa também calibrar. Eu posso dizer sim para algumas coisas e não para outras nesse momento, mas a gente pode programar, a gente pode coordenar uma palestra, uma fala, um esclarecimento. É disso que a gente vive e tudo é a comunicação. Falem para as pessoas: "Eu estou estranha, eu não estou me sentindo bem, eu estou agoniada, eu estou preocupada". Divida com o colega isso. Tome um café com ele, com ela, com o filho, com o marido, com o parceiro, com o vizinho, porteiro, com qualquer um. Porque qualquer pessoa pode te estender a mão, olhar no seu olho e dizer: "Ok, vamos agora pensar, está cansada? Descansa aqui 5 minutinhos e depois a gente organiza". Eu já tive paciente que chegou e pediu para dormir, eu deixo dormir 15 minutos, acordo, dou um café, uma água, "Descansou? Esse restinho que sobra nosso aqui, meia horinha, 40 minutos, vamos trabalhar?". É isso. Deixe o cansado descansar Procura um espaço de e ir embora. escuta. É É, eu isso, tá bom? sempre muito bom, É muito isso. bom. Eh, a gente procurar um espaço de escuta. Às vezes é a psicoterapia, claro, é um profissional que tem Uhum, técnica, uhum. e existem outras formas da gente começar a entrar nesse espaço de cuidado nosso, né. Uhum. Cuidado, equilíbrio, ou ajuda, ou Isso, desespero, sobrevivência, cada um tem o seu, né, é, assim a sua palavra, mas que o primeiro é a gente buscar, a comunicação, né, a você comunicação. abriu com a comunicação, e a gente vai fechar com a comunicação. Eu vou falar uma coisa, honre os seus sentimentos. Honre os seus sentimentos. Olhe para ele, diga dele, não tenha medo. Eu termino até sem palavras. Delícia. O daria para a gente continuar esse papo com certeza, que é um papo de quais são as lentes que a gente não está enxergando? Quais são os Uhum, pontos cegos? Quando a gente amplia e convida alguém que tem uma experiência maior,
ou que é da área para falar sobre um assunto delicado e vulnerável, que Uhum. nem todo mundo se abre, porque olha, a gente é adulto, eu tenho isso, tem horas que, putz, é isso que eu tenho que suportar. Mas como é que eu suporto isso de uma forma diferente? Ou como eu aprendo a organizar para não só suportar? Quando a gente abre, espaço para isso, a gente está ensinando que a gente pode ser vulnerável Somos. e na nossa fala, no nosso pedir ajuda, e não necessariamente pedir ajuda é um grito, é putz, essa situação aqui eu preciso que você me ajude, ou eu preciso que você cuide do meu filho, ou eu Uhum. preciso que você me amplie a mente em Aham. relação a essas questões. Tem clientes, por exemplo, que às vezes a minha tranquilidade, eu sempre falo, que está no estado de dívida muito grande, e a dívida é terrível. Por uma questão O psicológica, você dano. sabe disso? E às vezes a tranquilidade que eu dou, e eu nem sou psicóloga, é essa dívida não vai te deixar preso Uhum. e nem vai ninguém querer te matar por isso. O máximo que vai acontecer é você perder de crédito e você ter que recuperar de alguma maneira. Então, não te leva à prisão. Vamos organizar e ver o que que vai pagar primeiro. Porque às vezes numa consultoria de negócio é isso, você entra muito Uhum. no psicológico. Mas é sobre a gente aprender a cuidar de si através do olhar, da comunicação, da ordem e da busca pelo ouvido, que vai ser a pessoa que às vezes vai nos ajudar, ou nos orientar, ou nos encaminhar. Uhum. Tem amiga minha que eu falo: "Você vai abrir o seu aplicativo do plano de saúde agora, Agora. na minha É frente, isso. e a gente vai pesquisar juntas quais são os médicos. Esse é o meu lugar", porque eu não sou da área e às vezes a gente precisa da ação. Isso. A gente se Isso é escuta maravilhoso. e a gente ajudar o É outro isso. em que existem caminhos. Eu espero que essa seja o tempero, Uhum. Vânia de ser, que essa mulher aqui é cheia dos paranauê, né, ela traz essa calma, mas é maravilhosa nessa questão do movimento, da ação, tem muita coisa. Inclusive, quando eu olho pra Vânia, eu falo: "Como é que essa mulher aguenta?", mas bora lá, é tanta coisa que ela tem, mas ela deve ter a ordem dela, né. E seguimos aqui hoje numa pauta totalmente de autocuidado, dentro do Colmeia, mas que sem autocuidado não existem mulheres empreendedoras que sustentem o seu negócio e que se sustentem. Então, esse é um dos pilares estratégicos, deveria ser, do nosso negócio. E aí, por isso que a gente trouxe esse assunto para uma pauta e um podcast voltado para mulheres empreendedoras. E esse foi mais um especial episódio desse podcast com a Vânia, uma psicoterapeuta, psicóloga, que trabalha inteiramente com isso, mas que tem um olhar afetivo para nos ajudar de uma outra forma. Muito obrigada, como membra, como mulher, como profissional, por colaborar com esse tema e levar outras pessoas nesse convite a se mergulharem um pouquinho mais, Uhum. tá? É uma honra te ter na vida, no Colmeia e aqui nesse espaço. Quero agradecer também ao Estúdio Rocket, que sempre é o espaço que nos recebe aqui tão bem, Uhum. para fomentar e amplificar, como eu gosto de falar, essas pautas, para que a gente não fique só no Colmeia, Não, isso tem para que a que gente ocupe outros espaços, escute outras pessoas e apoie através do conhecimento, através de ajuda, através de apresentar outros profissionais, enfim. Este é o Colmeia e este é o podcast Colmeia Connect. Até o próximo episódio.